Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando a edição desta segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Estamos começando mais uma edição do TBC Esporte, sempre em conjunto com a TV Alego e também com a RBC AM 1270 e a RBC FM 90,1. Lembrando que você pode participar conosco, telefone na tela para você, o WhatsApp 96292298580. E quem me acompanha nesta segunda-feira, para começar bem a semana, meu time tem Daniel Santana, Rupert Nickerson e Dante Keller. Boa noite, Dante. Boa noite, Vitor, Daniel, Rupert, amigos ligados na Televisão Brasil Central. Futebol novamente, sábado, domingo, segunda, terça e segue. Teremos futebol até na próxima segunda-feira, mas isso é bom, né? Para a gente que gosta de futebol, então vamos hoje torcer para que o Goiás consiga um bom resultado no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Rupert Nickerson, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Daniel, Dante, a você de casa que está nos prestigiando, vai estar por dentro a partir de agora das notícias do esporte. Olha, que o Goiás possa fazer um bom jogo hoje e que o Goiás possa conseguir uma vitória para deixar a torcida mais animada. Porque se acontecer um revés, aí o Verdão pode descer, pode pegar a ladeira abaixo. Daniel Santana, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor, Rupert, Dante, amigos de casa. Eu vou entrar no comentário do Pet para dizer o seguinte: ladeira abaixo não dá mais, Pet. Tá na última colocação. É o lanterna da competição. Ladeira abaixo o Goiás já pegou há muito tempo, não vence há 6 jogos. Então agora é questão de vida ou morte. O Goiás precisa mesmo da vitória, mas o ladeira abaixo já aconteceu. Tá aí, nosso time apresentado, escalado. Você vem com a gente e a gente inicia o primeiro assunto, é o Vila Nova. O Tigrão entrou em campo ontem, diga lá, Dante. Eu entendi o que o Rupert quis dizer. Quando ele disse ladeira abaixo, ele quis dizer segunda divisão, terceira divisão e assim por diante. Então, assim, essa colocação que eu entendi que ele quis dizer, não é isso? Olha, se perder hoje, gente, o Goiás não sabe a situação que ele vai criar. A situação que ele vai criar para a torcida. Aí não tem como você pensar mais em permanência. Se perder hoje para o Botafogo, não tem como você pensar em permanência, não. E olha que daqui a pouquinho a gente fala muito do Goiás, inclusive com participação lá do Rio de Janeiro, nessa preparação. Goiás entra em campo daqui a pouquinho, 8 da noite, contra o Botafogo. Mas o primeiro assunto do nosso TBC Esporte desta segunda-feira é o Vila Nova. Tigrão entrou em campo ontem, na 11ª rodada da Série C, empatou 100 gols com o Paysandu, lá no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. E vamos ver como foram os lances do jogo. 5 minutos, Tony cruzou da direita e Vinícius Leite apareceu na segunda trave, cabeceando cruzado. Fabrício salvou com a mão esquerda, fazendo linda defesa. Vinícius Leite invadiu a área e acionou Bruno Colasso na ultrapassagem pela esquerda. O lateral chutou, Fabrício espalmou e Wellington Reis chegou atrasado para completar o rebote. Em cobrança de falta, Vinícius Leite mandou por cima do gol, na última chance do primeiro tempo. A segunda etapa teve outra postura do Vila. Aos 5, em falta da direita, Biancucci cobrou com efeito e a bola passou na frente do gol, sem ninguém desviar na pequena área e foi para fora. Aos 8, boa troca de passes colorada. De Rodrigo Alves para Thales, que acionou Mário Henrique, que soltou uma bomba de esquerda e Paulo Ricardo espalmou. Aos 21, Alain Mineiro gingou na entrada da área, saiu da marcação e chutou forte, mas para fora. Pouco depois, Pablo passou para Enan, que invadiu a área e finalizou rasteiro, carimbando a trave. Aos 26, Alain Mineiro dividiu com o zagueiro e a sobra ficou com Enan, que dominou com categoria na área e, sem deixar a bola cair, bateu no alto e Paulo Ricardo espalmou. A única investida do Paysandu no segundo tempo foi em levantamento da esquerda, que Nicolas ganhou no alto e cabeceou forte. Fabrício defendeu sem rebote. Já nos minutos finais, Francis cruzou da esquerda, Mikael desviou contra o Patrimônio e a bola passou perto do ângulo. Fim de jogo, sem gols no Mangueirão. Empate sem gols entre Vila Nova e Paysandu e após a partida, o técnico Bolívar, da equipe colorada, analisou o resultado e preferiu valorizar o ponto conquistado longe de casa.
Acho que foi um segundo tempo diferente do primeiro tempo, né? A gente começou devagar o primeiro tempo, o gramado estava muito alto, os jogadores acabaram estranhando um pouco esse primeiro tempo. A gente teve uma transição um pouco lenta, coisa que não é de costume do Vila. E no intervalo a gente acabou fazendo alguns ajustes e a gente conseguiu ter um grande segundo tempo, né? A gente foi até o último minuto de jogo em busca da vitória. A gente veio aqui em Belém para buscar essa vitória. Fizemos um grande segundo tempo. Estou muito contente com o desempenho, com o volume que a gente criou, das oportunidades que o Vila criou. Infelizmente, eu acho que não veio o resultado, mas eu acho que temos que valorizar um ponto fora de casa contra uma equipe tradicional como o Paysandu. Mas o Vila queria o resultado positivo, que era a vitória. Gente, tem muita coisa para falar sobre o Vila Nova, mas antes eu quero chamar na tela a classificação da Série C, desse Grupo A, que tem o Santa Cruz na liderança, venceu mais um no final de semana, foi para 24 pontos. O Vila, com empate, desgarrou um pouquinho, mas segue em segundo com 20 pontos. Terceiro é o Remo, com 19. Em quarto lugar, o Ferroviário do Ceará, com 17 pontos. Aí Jacuipense foi para 16. Quinto lugar, o 13. Tem 13 pontos na sexta posição. Sétimo, Paysandu, agora com 12 pontos. Oitavo, Manaus, com 11. Nono, aí na zona de rebaixamento, Botafogo da Paraíba, também 11. E o Imperatriz do Maranhão na lanterninha. Lembrando que fecha essa 11ª rodada. Daqui a pouquinho, 8 da noite, na Arena da Amazônia, tem Manaus e Botafogo da Paraíba. Agora falando sobre o Vila Nova. Dante, empate com o Paysandu lá em Belém. Você esperava um pouquinho mais ou tá de bom tamanho esse empate? Não, eu acho que o Vila Nova foi para jogar dessa maneira. Ele não foi para correr o risco. Ele foi para fazer um bom toque de bola. Eu vi nos dois tempos um bom toque de bola do Vila Nova, evitou o máximo de correr risco contra a equipe do Paysandu, deixou o Paysandu se desgastar e se surge uma boa oportunidade, como surgiu com o Enan, que chutou uma bola na trave, o Vila poderia sair com a vitória. Agora, o Vila foi para Belém do Pará, para jogar, para controlar o jogo e não correr risco. Não estou dizendo que ele foi para empatar, ele foi para não perder e, se possível, se o Paysandu deixa, o Vila faria um gol e venceria a partida. Então, foi o que aconteceu. Acho que o Vila está satisfeito. Daniel, pelo que você viu, o time do Vila, o primeiro tempo, pouco atacou, né? O Paysandu teve mais iniciativa, o segundo tempo foi basicamente o oposto, dominado pelo Vila. Te decepcionou? Você esperava um pouquinho mais do Vila ou dentro do padrão o Vila segue mantendo a regularidade até de desempenho? Não, para mim, dentro do padrão do Vila Nova. A gente sempre espera vitória e o Vila tinha plenas condições de vencer. Ficou claro no segundo tempo que fez. Talvez tivesse entrado desde o primeiro tempo com essa postura, tivesse tido um resultado melhor. Agora, não é um resultado ruim, um empate fora de casa, principalmente porque o Vila tem aí uma boa condição nesse momento dentro do campeonato. Daqueles que se classificam ali, o Vila tem uma pontuação já para ter uma segurança. Então, não vejo como criticar esse resultado do Vila Nova. Sim, a gente fica esperando a vitória e a gente vê pelos melhores momentos que o Vila poderia sim ter conseguido a vitória. Inclusive, alguns lances de gol ali bem claros, né, que o Vila acabou desperdiçando. Para fazer uma análise um pouco mais fria, talvez venha de encontro aquilo que a gente sempre disse aqui desde o começo da competição do Vila Nova. O Vila Nova tem jogos em que falta aquele algo mais. O que é esse algo mais? É gol. Agora, isso quer dizer que o time não está funcionando? Não, está criando. Simplesmente não tem conseguido, em alguns jogos, chegar ao gol, como aconteceu aqui dentro do Serra Dourada, mesmo contra o 13. No Oba, na verdade. No Oba, desculpa. Ô, Rupert, e o time do Vila ontem, o Emmanuel Biancucci teve um pouquinho apagado, o Alan entrou bem, talvez a melhor partida do Alan. Está na hora já do Alan assumir a titularidade ou segue um pouquinho de calma porque o Biancucci está fazendo uma boa Série C? Depois das mudanças promovidas pelo técnico Bolívar, o Vila ganhou uma motivação maior no jogo, o Vila soube jogar, soube tocar bem a bola, criou oportunidades. O técnico mexeu direitinho no segundo tempo. Tirou o Biancucci, botou o Alan Mineiro, fez algumas mexidas, algumas inversões e o time do Vila acabou criando essas oportunidades. Mas, de tudo, o empate, um ponto que ele está trazendo para casa, não ficou ruim, não, porque o Vila vai ter 2 partidas agora na sequência aqui em Goiânia, aqui no Oba. Então, a chance do Vila é essa agora. Vai pegar o Ferroviário, tomou a goleada do Ferroviário no primeiro turno, aí pronto, já resolve a parada nesse jogo de segunda-feira contra o Ferroviário.
E é exatamente Só não esse achei- assunto, Dante, que eu quero abordar contigo. Só porque... não achei, Vitor, Diga. que o Alan entrou bem, como você disse. O Alan entrou normalmente, como um jogador que está se recuperando aos poucos e que o Bolívar está certinho. Deixá-lo no banco de reservas, esperar ele ganhar um pouco de ritmo, entrando nas partidas aos poucos, porque ele não está em condições ainda de jogar os 90 minutos. Ele não proporcionou nenhum lance à la Alan Mineiro. Ô Dante, eu quero abordar contigo exatamente um ponto que o Rupert destacou. Os Sim. próximos jogos. O Vila agora recebe o Ferroviário na próxima segunda-feira em casa, que é o quarto colocado. Aí tem o Remo, terceiro, também em casa, e sai para jogar com o líder Santa Cruz. Uma sequência bem complicada, indigesta. O maior indigesto é aquele que venceu o Vila por 4-0. Chegou a hora do Vila Nova dar o troco nessa equipe do Ferroviário. Não pode deixar barato, porque, afinal de contas, o Vila foi humilhado naquele jogo contra o Ferroviário, jogando lá no Ferroviário do Ceará, jogando lá no Castelão do Ceará. O Vila foi humilhado e agora é hora dele dar o troco. Eu acho que tem que colocar para cima do Ferroviário aqui para conseguir aí uma vitória, para devolver aquela vitória vexatosa. Nem que precisa ser de 4, mas que pelo menos seja uma vitória e que o Vila Nova saia aí numa situação mais positiva. Agora sim, em casa, a obrigação de tomar toda a iniciativa do jogo. Só que aí tem um outro ponto, né, Daniel? Se é uma parada indigesta, são confrontos diretos também vencendo, a situação fica bem mais tranquila, o Vila já encaminha muito bem a classificação. A gente já falava que contra o Paysandu, uma vitória do Vila praticamente deixava o Vila classificado e agora ele não conseguiu a vitória, conseguiu o empate, mas tem a chance aí de buscar esse resultado contra o Ferroviário. O Dante falou a questão do Alan Mineiro, né, que precisa dar um pouco mais de tempo para ele entrar, porque ele claramente não está no melhor da sua forma física, mas o Alan Mineiro também precisa se recuperar logo, né? O Vila Nova está esse ano inteiro esperando pelo Alan Mineiro e ele não consegue jogar, não consegue render aquilo que o Vila Nova espera. Então, o Alan Mineiro também precisa corresponder ao Vila Nova. É muito difícil, né? Assim, eu até compreendo a situação dele, porque foram 9 meses sem jogar futebol, uma cirurgia. O Alan Mineiro deve estar receoso com relação ao que ele pode sentir ou não de uma cirurgia. Essa situação ela é complexa. Agora, que o Alan Mineiro é o grande reforço que o Vila Nova pode ter na sequência do campeonato, Já pensou o Alan Mineiro bem na época em que o Vila Nova chega na próxima fase que tem que definir? Exatamente, então a gente fecha o assunto Vila Nova, daqui a pouco a gente vai lá para o Rio de Janeiro falar com a nossa querida Thaís Freitas, trazendo as informações do Goiás. Parece que o time do Goiás sumiu, é verdade? Teve isso mesmo? Daqui a pouquinho a Thaís esclarece para a gente se atrasou mesmo a chegada lá no estádio Newton Santos, o Engenhão. Sumiu, o time do Goiás não aparecia em campo e geralmente os roupeiros chegam com muita antecedência, isso é uma informação do repórter Leonardo Baran, via suas redes sociais. Diz que nem os roupeiros do Goiás tinham chegado, ninguém sabia onde que o Goiás estava, mas logo mais a Thaís vai esclarecer. Enfim, o Goiás já chegou, já está tudo bem. Coisa do Baran, você conhece o Baran. O Goiás já chegou, vai ter jogo 8 horas. Vitor, você perdeu entrar numa bocada errada no Rio de Janeiro ali, pronto, aí fica difícil. Complicado, né? É complicado. E o Engenhão é difícil de chegar mesmo. Exatamente. O futebol do Goiás já tinha sumido, agora o time... O time não pode sumir, né, Daniel? O pessoal não Daqui a perde uma pouquinho ponta, vocês hein? falam mais do Goiás, porque agora o assunto é o Atlético. O Dragão entrou em campo no sábado, duelo dos Atléticos, e mesmo com um jogador a menos durante quase toda a partida, teve o volante expulso com 18 do primeiro tempo, o Dragão ficou no empate em 1-1 com o Atlético Paranaense. Vamos conferir os melhores momentos desse jogo. Aos 7 minutos, bobeira de William Maranhão, que foi desarmado por Léo Cittadini, que invadiu a área e só não marcou porque Jean fechou o ângulo. Aos 18, William Maranhão voltou a ser o centro das atenções novamente de forma negativa. Deu um tapa no rosto de Carlos Eduardo no meio de campo, fora do lance e foi expulso. Após escanteio da esquerda, Renato Kaiser cabeceou para fora. O time paranaense chegou em troca de passes e depois de bate e rebate a bola tocou em Éder e Jean salvou. Aos 36, o árbitro expulsou Éder após carrinho em Carlos Eduardo. Após consultar o VAR, voltou atrás e o zagueiro do Dragão levou só amarelo. Aos 45, João Vitor arrancou pela direita e cruzou para Zé Roberto de peito mandar no cantinho e abrir o placar. Atlético Goianiense 1-0.
No último lance da etapa inicial, Dudu rolou para Marlon Freitas, que bateu forte, mas mandou para fora. Na etapa final, Matheus Vargas recebeu na área, fintou 2 marcadores e rolou para Janderson tentar de canhota. Não pegou legal na finalização rasteira e mandou para fora. O empate do Atlético Paranaense saiu aos 17 minutos, quando Nicão avançou pela direita e tocou rasteiro na área. Léo Cittadini chegou com tudo antecipando o companheiro Carlos Eduardo e mandou para as redes. A virada paranaense quase saiu aos 23, quando Ravanelli cruzou da esquerda. A bola desviou e Cittadini apareceu na frente do goleiro Jean, mas chutou por cima. Cruzamento da esquerda, a defesa goiana deu bobeira e a sobra ficou com Kaiser, que pegou mal e mandou por cima do gol. Aos 39, Arnaldo lançou Marlon Freitas na área, livre, o volante bateu de primeira, mas mandou para fora. Bissoli recebeu na área e chutou rasteiro cruzado, Jean defendeu com o pé direito. Aos 42, cruzamento da esquerda e Cittadini cabeceou na trave. Na sequência do lance, Nicão tentou de bicicleta, mas Jean afastou. Fim de jogo, 1-1. 1-1 no Estádio Olímpico. E logo após a partida, o técnico Eduardo Souza, que segue de forma interina comandando o Atlético Goianiense, fez sua análise sobre o empate. E a expulsão não prejudicou, eu ia estar mentindo, né? Mas a gente também não pode afirmar que 11 contra 11 nós sairíamos vencedor, né? Mas a probabilidade seria maior pelo que nós fizemos no jogo desde os 16 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos. Nós tivemos as melhores oportunidades, mesmo com um jogador a menos. Se eu não me engano, umas 3, 4 chances muito claras. Eles tiveram no final do jogo, que é normal. Você é um time que passa muita bola na frente do gol, então com um a menos você tem que balançar mais rápido. E já no final do jogo, com o desgaste, a bola chega mais rápido nas laterais e eles faziam o cruzamento. Mas a gente tem que valorizar muito esse ponto, foi o que eu falei para eles. Nas circunstâncias, né, que foram, e isso mostra que o Atlético está no caminho certo, né? O Atlético vem fazendo bons jogos e infelizmente hoje nós queríamos muito essa vitória, né, porque nos deixaria com 24 pontos, mas também não nos podemos lamentar não. E o Atlético está no caminho certo, é valorizar esse empate mesmo, Rupert? Está no caminho certo, valorizar o empate, e o que eu gostei mais após o jogo foi a entrevista do Adson Batista. Ele mostrou ser firme e ter decisões no time do Atlético. Falou que vai chamar a atenção do William Maranhão, porque a expulsão, ele provocou a expulsão, ele chamou a expulsão para ele. Então ele já promoveu uma reunião com o William Maranhão. Maranhão, ele vai ter que mostrar futebol. O Adson disse, olha, Maranhão está devendo, ele precisa de jogar no Atlético, não jogou ainda. E arrumou essa expulsão aí do nada, prejudicando o desempenho do Atlético, prejudicando o esquema do Atlético, que o Atlético com 11 ele poderia render mais, jogar mais. O Adson Batista vai tomar providência nesse sentido. Pessoal, antes da gente dar sequência no assunto Atlético, abraçando aqui o Rubão Colorado, que gostou do empate, mas acredito que o Vila ainda pode melhorar, o Antônio do Negrão de Lima, o Jolivan Lima do centro de Goiânia, e agora a gente passa rapidamente lá para falar do Goiás, porque a Thaís Freitas já está online com a gente, diretamente do estádio Newton Santos, o Engenhão. Goiás entra em campo já com o Botafogo. Boa noite, Thaís, bem-vinda ao TBC Esporte. E o Verdão? Boa noite, Vitor. Boa noite, meninos. Tudo bem? Estou aqui ao vivo. Tudo jóia. Estou vendo aqui o estádio Newton Santos ao fundo. A gente já vê ali o aquecimento do goleiro Tadeu no gramado. O Goiás que vem aí do empate contra o Bahia, completando já mais de um mês sem vitória. Já são 100 jogos sem vencer. Sob o comando do Enderson ainda não aconteceu a vitória. E esse jogo de hoje marca o reencontro também do ex-diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, está aqui do meu lado, com o Goiás, ele hoje que comanda, é executivo de futebol do Botafogo. Túlio, como vai ser esse reencontro para você? É difícil o reencontro, porque eu iniciei o trabalho no Goiás e tenho muitos amigos lá dentro ainda, mas hoje estou do lado do Botafogo e alertei os atletas pela qualidade do time do Goiás, o que o Goiás vem fazendo nos últimos jogos, sempre jogos muito equilibrados, apesar da derrota. Eu acho que o fator emocional vem
prejudicando muito o Goiás. Então a gente procurar ter esse equilíbrio para tentar sair com a vitória. Botafogo já soltou a escalação, você pode confirmar pra gente aí como é que vem escalado? já saiu a escalação aí, né? Então, o Puca aí. Não é mistério para ninguém aí. Daqui a pouco vocês vão receber a escalação do Fogão também. Tá bom, Estou analisando aqui o Goiás e passando para o meu treinador. Obrigada, Túlio, pela sua participação. Vitor, já soltou o Goiás por aí? O que é que eu falo aqui em primeira mão? Pode nos informar, conte como o Enderson Moreira definiu o Goiás para esse jogo importantíssimo contra o Botafogo, Thaís. O Goiás vem com Tadeu, Edilson na lateral direita, David Duarte e Fábio Santos, a dupla de zaga, na lateral esquerda, e o meio-campo dessa vez diferente, bem povoado, viu? Com o Shailon, Ariel Cabral, Daniel Bessa e Breno, e lá na frente apenas Vinícius Lopes e Queco. Outra novidade nessa equipe está no banco de reservas. A gente tem ali a jovem presença do atacante Sandrinha, jogador de 19 anos, foi descoberto na Copa São Paulo, foi vice-artilheiro da Copa São Paulo, com 7 gols em 4 jogos, foi relacionado, está aqui, assim como o atacante Fernandão, que por opção do treinador ficou no banco de reservas, com a ausência ali do Rafael Moura, ele preferiu mudar o esquema tático dessa equipe. Vitor. Vocês têm perguntas para Thaís? Fique à vontade, Dante. Eu quero. Thaís, é o Dante. Oi. Vim de rosa aqui, vim de rosa em homenagem a você e ao Outubro Rosa. Obrigada. E gostaria de perguntar, o Leonardo Baran, ele é muito engraçadinho, repórter, amigo nosso aí no Rio, ele falou que o Goiás se perdeu no caminho. Que história é essa, Thaís? Teve nada disso, teve perda nenhuma, viemos certinho, a gente sempre vem escoltado pela polícia, a delegação, o caminho correto, foi rapidinho, não tem trânsito, hoje é feriado no Rio de Janeiro, tudo muito tranquilo. Você falou de Outubro Rosa, eu ganhei a máscara da CBF, ó, rosa, em homenagem a uma ação que a CBF está fazendo, muito legal também. Rupert, Daniel, questionamentos? Não, só saber da Thaís o que ela imagina que o Goiás está pensando aí, o que o Enderson pode estar pensando com esse time, com um ataque praticamente esvaziado, só com o Vinícius ali de ofício, sendo que o Rafael Moura está suspenso e a gente achava que o Fernandão iria para o jogo, mas o Fernandão não apareceu entre os relacionados. Essa é uma estratégia de início de partida, né? Ele quer estudar um pouco o adversário nos primeiros minutos e ver de que forma essa equipe pode buscar um contra-ataque de uma maneira mais eficiente, Daniel. Essa maneira com que ele está pensando aqui hoje para jogar fora de casa contra o Botafogo, aqui precisando de uma vitória, né? Porque se ganhar aqui, diminui 8 pontos hoje a distância para o próprio Botafogo, que é um concorrente direto, que está ali na parte de baixo também da tabela, diminui de 8 para 5. Então, aos poucos, ele vai tentando alcançar os rivais que estão ali próximos para tentar sair dessa situação. O Goiás, Thaís, eu disse há pouco aqui que se perder o jogo hoje, não pode nem pensar em empate. Se perder o jogo hoje, já está descendo, já está ladeira abaixo, aí a situação fica complicada. Você está sentindo um clima diferente entre os jogadores, dirigentes, para essa importante partida de daqui a pouco? Sim, a responsabilidade todo mundo está sentindo, carregando aqui nas costas, todo mundo precisando aí de uma vitória para aliviar um pouco esse peso, Rupert. Essa é a sensação aqui entre todos e a vontade, assim, bastante no elenco. Thaís, agradecendo sua participação, desejando um bom trabalho, um bom jogo para vocês aí. Daqui a pouquinho tem Botafogo e Goiás no estádio Newton Santos aí no Rio de Janeiro. Obrigado, Vitor. Precisou, chama aí ao vivo de novo que a gente vai estar aqui no gramado acompanhando a partida, tá bom? Se tiver gol, eu filmo e mando para você. Combinado. Combinado, tomara que tenhamos muitos gols. Principalmente Falando, do Goiás, né? Aproveitando, exatamente, do Goiás, que em jogo importante, clima de decisão para a equipe esmeraldina, que está na lanterna, daqui a pouco a gente confere a classificação. Escalação surpreende, Fernandão no banco, a gente vai ver se o Shailon não vai jogar um pouquinho mais aberto. No ataque vai ser num 4-4-2 mesmo, né? A mim surpreende porque eu concordo com o que o Pet disse, o Goiás precisa da vitória. Nem o empate é um resultado que serve para o Goiás no momento. Então, você entrar com o time, sendo que o time jogou todo o campeonato com um atacante de ofício, com camisa 9 mesmo, que é o Rafael Moura. Está adaptado a jogar com isso. Você não entrar sem nenhum camisa 9, no caso, sem o Fernandão, que chegou no Goiás agora, mas faz a função do Rafael Moura também, surpreende. Agora, vamos ver, como a Thaís disse, é uma opção para o começo do jogo. Pode ser que o Enderson tenha visto alguma coisa nos treinamentos. O Fernandão está no banco. Isso. Não, sim, eu falei que não está no time titular.
Então, vamos ver, pode ser que o Anderson pode ter observado alguma coisa nos treinamentos que a gente não viu, a gente não tem como opinar. Então tem que dar esse voto de confiança aí para o Anderson para ver como que o time vai atuar sem esse camisa 9 de ofício. É verdade, o Fernandão deve ter, assim, não deve estar bem fisicamente, não deve estar com aquela corda toda. Aí o Anderson está segurando, porque do jeito que o Goiás está precisando, o homem faz gol, não coloca ele logo de cara, alguma coisa está acontecendo. Eu vejo, Vitor, que a equipe do Goiás, ela precisa mais do que nunca da vitória. Mas ela precisa mais do que nunca, para conseguir uma vitória, ela ter estabilidade em campo. Ela precisa ter a firmeza de uma equipe que começa de trás para frente, para ele chegar lá e conseguir marcar esse gol, porque, na verdade, não é no desespero, não é vamos colocar 1, 2, 3, 4 atacantes. Eu acho que o Fernandão, pelo que eu sinto, o Daniel Rupert, ele não vai estar bem fisicamente, como disse o próprio Rupert, para jogar os 90 minutos. Então, por que não deixá-lo para quando os demais jogadores do Botafogo já estiverem um pouco desgastados, para que ele possa tentar resolver no final da partida. Estou confiante, eu acho que o Goiás está ganhando credibilidade dentro do grupo, os jogadores estão ganhando confiança, o treinador está trabalhando em cima disso, para que ele possa finalmente conseguir essa tal vitória que tanto precisa para a equipe. Vitor, só uma informação importante que chega aqui, chega do Equador, da imprensa do Equador, que Miguel Ángel Ramírez e Palmeiras se acertaram e o treinador se despede do Del Valle na quarta-feira em jogo pela fase de grupos da Libertadores e já se apresenta ao Palmeiras. Teria pedido o Preciado e Moisés Caicedo e Gabriel Torres ao time do Palmeiras para compor o elenco do Palmeiras para a sequência do Campeonato Brasileiro. Olha só a informação de agora e daqui a pouquinho vocês vão comentar sobre isso, sobre o Palmeiras, que perdeu na rodada de ontem. Mas para fechar o assunto Goiás, vamos com participações, a gente vai para o intervalo e prometi que daqui a pouco a gente volta no assunto Atlético, para vocês, após o intervalo, comentarem o Atlético. Mas algumas participações aqui, o Antônio, do Residencial Itaipu, torcedor do Goiás, desejando boa noite para todos aqui do programa e falando que é seu fã, Dante. E te pergunta, Goiás está bem escalado para esse jogo importantíssimo contra o Botafogo? Ô, Antônio, um abraço para você, muito obrigado. Olha, eu te digo que o Goiás está escalado dentro do possível. Se eu falar que o Goiás está bem escalado é porque eu estou entendendo que o Goiás tem uma equipe muito boa. Não, o Goiás está escalado dentro do possível. O Anderson Moreira está trabalhando dentro do possível. E eu acredito que o Goiás está caminhando, sim, para sair dessa crise aí, começar aos poucos. Vai empatando, vai vencendo e vai tentando. O que precisa o Goiás? Sair do rebaixamento, mais nada. Outra coisa que passou desapercebida na escalação aqui é a volta do Breno, né? Que teve o problema. Vai jogar com máscara, máscara. Cumpriu o protocolo de concussão, né? De 5 dias afastado, vai para o jogo. Botafogo também está escalado, Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, Canu e Vitor Luiz, Rafael Foster segue jogando como volante, Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário, Juan e Pedro Raul. Pedro Raul, ex-Atlético, esse é o Botafogo para esse duelo de daqui a pouquinho contra o Goiás. E a Thaís pegou o Túlio Lustosa lá no jeito que ele nem sabia a escalação. Vamos falar a verdade? O Túlio nem sabia a escalação. Já saiu aí a por Thaís algum apertou lugar, ele e ele não deu conta, ele nem lembra o nome dos jogadores ainda. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no TBC Esporte. Tem os comentários sobre o jogo do Atlético, sobre essa semana. E teve também rodada cheia do Brasileirão no final de semana. Tem muita coisa para a gente falar na volta do intervalo. A parada é rapidinha.